Vikings. Um povo guerreiro dos tempos antigos que por séculos prosperou nos países frios do continente europeu. Os nórdicos chegaram a expandir muito seu território conforme eles foram dominando as terras cristãs da Europa. Em diversos momentos, apesar de serem tratados como bárbaros desprovidos de racionalidade, os Vikings demonstraram uma superioridade absurda na arte da guerra. Guerreiros formidáveis que tinham a força de dezenas de homens, com uma sagacidade, com um instinto para batalhas que superava até o conhecimento formalmente aprendido por muitos dos reis cristãos da época. A cultura viking era de fato muito interessante, e por meio de tanto medo, de tanto caos que eles acabaram gerando aos seus inimigos, eles acabaram garantindo que seu povo jamais fosse esquecido, mesmo após eles terem sido dominados pela igreja. Por conta disso, faz anos que as séries de vikings fazem muito sucesso no mundo inteiro. E como um grande apreciador de animes que sou, por muito tempo eu fiquei muito frustrado, muito chateado, porque eu achava que não existiam obras japonesas nesse estilo, com a proposta, com a temática de viking. Até que em meados de 2019, sim, eu conheci Vinland Saga. Vinland Saga é sem dúvida um dos animes mais bem feitos dentre os que já foram produzidos por aí. Não só pela produção excelente que ele recebeu, como também pela qualidade absurda da narrativa e pela belíssima construção dos personagens. Para quem não conhece, Vinland Saga é uma obra essencialmente de ação e de drama, que acompanha a jornada de amadurecimento do Thorfinn, filho de Thors. Um jovem menino que quebrou emocionalmente ao ver seu pai ser morto por um líder mercenário conhecido como Askeladd. Nisso, ele jurou matar o Askeladd a fim de vingar seu pai, mas por ser apenas uma criança, ele acabou tendo seus sentimentos ridicularizados pelo grupo de mercenários. Só que a personalidade de um viking não é tão simples, não podia ser tão simples assim, não é mesmo? Então, no fim, ao invés de ser morto, o Askeladd acabou tornando Thorfinn um mercenário de seu grupo, concedendo ao menino liberdade de duelar contra ele, caso ele conseguisse realizar grandes feitos no campo de batalha. E aí a história vai se seguindo a partir daí. Com isso, como vocês podem ver, a primeira temporada de Vinland Saga é bem movimentada, cheia de batalhas, guerras e conflitos, com exageros nas partes de ação pontuais aqui e ali, mas que são muito legais a fins de entretenimento. Então eu acho que isso é um ponto mais positivo do que negativo nesse caso. E também sem deixar de trabalhar muito bem os personagens, o que é muito importante, afinal, não só de ação que se trata Vinland Saga, muito pelo contrário. Dito isso, eles seguem a narrativa focando principalmente no desenvolvimento do Thorfinn e do Askeladd, enquanto em paralelo, outros personagens muito interessantes vão sendo introduzidos e desenvolvidos pra gente. Personagens muito carismáticos, como Thorkel e como o Príncipe Canute, eventualmente. Além disso, o anime também trata de questões mais profundas, como o significado por trás dos princípios do Thors, que morreu como um verdadeiro guerreiro, como um guerreiro genuíno. E também como a dura realidade dos homens viciados em guerra, viciados em matar os outros. E o legal é que eles vão trabalhando essas questões mais profundas, enquanto eles vão mostrando pra gente, eles vão abordando temas que fazem a gente refletir em muitas outras coisas. Como, por exemplo, qual é o sentido da vingança? Qual é o valor da paz? O que te faz ser respeitado? Dentre muitas outras coisas muito interessantes que fazem sentido, que são úteis pra vida, que a gente encontra em Vinland Saga. E muitos podem estar pensando agora: nossa, até aqui parece bom demais, não? Qual é o problema de Vinland Saga, então? Vocês podem se surpreender. Ou não, mas o grande problema de muita gente para com Vinland Saga, o que faz muitas pessoas acharem Vinland Saga intancável, é o protagonista, é o Thorfinn. Eu não tô falando por questões técnicas de desenvolvimento, nem nada do tipo, é por uma questão de carisma e personalidade mesmo. O Thorfinn é um daqueles personagens não lineares, né, um pouco mais complexos, porque eles são complexados mesmo, eles são humanizados de forma mais negativa do que positiva, e isso dá agonia em muita gente. Mas pô, Victor, você falou que o desenvolvimento do Thorfinn é mó da hora. Sim, e é mesmo, o desenvolvimento dele é bem feito. Mas não é porque o desenvolvimento dele é bem feito que isso vai significar que as pessoas vão gostar dele como personagem. Isso não faz dele carismático. Muito pelo contrário, a construção dele, num primeiro momento, né, nessa primeira e agora nessa segunda temporada, ela é feita pra dar agonia mesmo. Apesar de que, nessa segunda temporada, ele já começa a dar orgulho pra gente, de certa forma. O problema, entre uma e outra, é que na primeira ele dá muita raiva, ele dá muita agonia, na segunda ele já começa a mudar, só que ele muda de uma forma muito extrema. Então isso também deixa algumas pessoas desconfortáveis.
Agora, da terceira em diante, vocês vão vendo o Thorfinn encontrando um ponto de equilíbrio. Ele encontra uma estabilidade emocional ali, porque ele já tá mais maduro e tudo mais, que deixa ele um personagem muito mais gostável, muito mais carismático, muito mais interessante para o público de maneira geral. O que eu tô querendo dizer, gente, é que personagens como Thorfinn, eles são feitos para dar agonia mesmo. E assim, isso é feito de propósito pelos autores que fazem esse tipo de personagem, justamente para dar aquela sensação de humanidade, para que a gente veja uma progressão gradual do personagem com altos e baixos. Não é aquele personagem que só melhora o tempo inteiro, não é aquela narrativa previsível. Você vê o personagem melhorando, ou até o autor faz você pensar que ele vai melhorar em determinados momentos, e aí você acaba se frustrando, porque ele não melhora nada. Ele fica dando murro em ponta de faca, né? Então ele fica repetindo os mesmos erros. Muitas vezes ele acaba entrando em depressão. Ele acaba se lamentando por coisas que você fala, gente, que inútil, sabe? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse tipo de raiva empática, né? Que a gente sente, por estar tendo uma identificação um pouco mais próxima com o personagem, que torna o personagem em si tão interessante. Personagens nesse estilo, que são bem desenvolvidos, acabam criando narrativas extremamente diferenciadas e acabam virando grandes personagens. Personagens que, quando começam a dar orgulho, eles realmente chegam a te emocionar, assim, sabe? É bem legal. É um estilo bem diferente de personagens como a Yano Koji, por exemplo, que são aqueles personagens projetados para te dar orgulho, para gerar admiração em você. Esses personagens, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eles só fazem tanto sucesso porque eles estão no ideal de muita gente. Muitas pessoas sonham em ser como esses personagens, as pessoas admiram esses personagens, as pessoas acabam gostando deles com tanta facilidade por causa disso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você tem formas diferentes de construir personagens interessantes, e ambos são interessantes à sua maneira, sabe? No decorrer da segunda temporada, você vai vendo o Thorfinn amadurecer de uma forma muito doida, porque ele tá nitidamente traumatizado, e ele já começou a desenvolver uma aversão muito grande à guerra, ao conflito, à morte. E aí no final da segunda temporada, você vê o que todo mundo queria ver, ou pelo menos o que eu acredito que todo mundo queria ver. O Thorfinn virou um homem de verdade. Ele acabou entendendo o que significava ser um guerreiro, como o pai dele havia ensinado pra ele. Guerreiro que não luta pra matar um inimigo em potencial, mas sim pra proteger as pessoas que lhe são importantes. Guerreiro que evita matar quando não é necessário. Guerreiro que não luta sem uma causa justa. Ele acabou entendendo o que significava guerra, significava morte, qual era o valor da vida, qual era o valor, a dignidade, o gosto em você ter um trabalho digno, em você produzir algo importante para que a vida das pessoas melhore ali. Então, você tem uma mudança de comportamento, na personalidade do Thorfinn, que é muito interessante. Mas por ser extremo demais essa mudança que ele teve na segunda temporada, as pessoas continuaram ficando meio desconfortáveis com relação ao Thorfinn. Não só por ser uma mudança muito abrupta, né? Uma mudança muito gigante em pouco tempo de tela, mas também por ser uma mudança que fez com que o Thorfinn ficasse radical demais. Ele nem tentou se defender daquele cara gigante que tava dando 100 murros dele no episódio 22, se eu não me engano. Ele simplesmente aceitou levar 100 murros só pra dialogar com o rei. Ele foi lá com a cara toda amassada dialogar com o Canute. E assim, o diálogo foi da hora, tá ligado? O Canute ficou admirado com ele e tudo mais. Mas ele teve uma postura totalmente passiva. E é por isso que eu digo pra vocês. Daqui em diante, o Thorfinn ele vai continuar amadurecendo até que ele vai encontrar um ponto de equilíbrio. Porque pode não parecer para muitos agora que estão acompanhando essa segunda temporada, mas ainda falta muito pro Thorfinn chegar aos pés do que o pai dele foi logo antes dele falecer. Da mesma forma, o Thorfinn ainda tem muito caminho pela frente até virar um homem tão nobre quanto o Askeladd foi. Ainda tem muita coisa legal pra acontecer em Vinland, ainda tem muita coisa pra eles adaptarem pro anime de Vinland, então vocês podem ter certeza que vai ter novas temporadas. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas também acabou não gostando muito do Thorfinn mesmo, mas acabou continuando assistindo e gostando de Vinland Saga, por conta de outros personagens, por conta das cenas de ação, por conta de vários outros elementos muito bons. Não só de Thorfinn se faz Vinland Saga. É uma obra muito maior do que isso, por mais que ele e o desenvolvimento que ele acaba recebendo seja o grande foco da obra, você ainda tem muitas coisas muito atrativas em Vinland Saga.
Isso é mais um motivo para vocês darem uma chance. E de coração, não sei quanto sucesso tá fazendo aqui no Brasil, eu não tô vendo muita repercussão sobre Vinland Saga, eu acho que as pessoas não estão fazendo muita questão de procurar sobre. Mas eu sei que na gringa, Vinland Saga continua sendo absurdo, espetacular. Não à toa, né, gente? As pessoas, elas sabem dar valor, porque realmente é bom. E Vinland Saga realmente é bom. Você pode concordar ou discordar comigo, mas fato é que não só o Thorfinn vai virar um personagem muito mais gostável para a grande maioria das pessoas, como o Vinland Saga, tanto em termos de produção, de qualidade de personagem, de qualidade narrativa, é um anime muito bom. No mais, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Independentemente de qualquer coisa, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e também cogita se inscrever no canal, não só pelos outros vídeos que eu já postei, como também pelos vídeos que estão por vir, ainda tem muito pela frente.